E já de volta com o seu programa Vida e Saúde. Muito obrigado, é bom demais de estar com você. Hoje falando de um tema muito interessante, por isso que nós estamos aqui falando, usando a nossa fala, usando a nossa voz e, consequentemente, a nossa garganta. E a gente precisa se cuidar, não é porque eu sou apresentador, mas você também, que é mãe, que é pai, que tem que muitas professor, enfim, que ensinar, que orientar, usar bastante a voz, enfim. Quais são os cuidados? Convidamos um grande especialista. Se tem alguém nesse planeta que entende, está aqui hoje, viu? O Dr. Ari de Paula Silva, médico otorrinolaringologista, também pós-graduado pela USP de Ribeirão Preto. Assunto de hoje, garganta e voz, né? E continue participando aí da nossa enquete na página do Facebook, facebook.com/Rede Século XXI. Vai lá dando a sua dica, assim, o que você faz? Tem alguma receita caseira para melhorar aí a rouquidão, para cuidar da sua voz, para ter uma voz boa? Vai lá, coloque a sua receita. No final, o doutor Ari vai dar o seu veredito aí, o que está certo e o que está errado. Mas vai ligando também, o telefone é 19-3871-9620 ou videsaúde@rs21.com.br. Doutor o Sandro Roberto dos Santos, de Monte Alto, São Paulo. Obrigado, Sandro. Deus abençoe. Espero que já tenha CD gravado, Sandro. Manda pra gente aqui ouvir, viu? Ele é cantor, doutor. Cantor e tem muito pigarro, diz ele assim. Está me atrapalhando cantar, né? O que devo fazer? Está faltando algum exercício, algum aquecimento, hidratação? Vamos ajudar o nosso cantor Sandro Roberto, doutor, e fazer mais sucesso que já tem, né? Ô Sandro, aí você, mais uma vez, tem que se fazer o diagnóstico. Por que que isso está acontecendo? Tá? Então, como eu já falei várias vezes aqui, normalmente não tem patologia grave nenhuma, não tem gravidade nenhuma, é apenas o desconforto que está te atrapalhando, principalmente na tua profissão. Mas deve ser feito o diagnóstico e para depois o tratamento adequado. Mas eu posso te adiantar aí que é possível, eu não tenho como dizer, nem provável, mas é possível que se trate até pelo uso contínuo e profissional da voz, assim como é um sintoma clássico de refluxo gastroesofágico, problemas de estômago e de esôfago, tá? Gastrite ou alguma coisa parecida. E o tratamento para isso seria, se for o caso, o tratamento gastroenterológico e fonoterapia. Uma vez que você usa a voz profissionalmente, o tratamento com uma fonoaudióloga, aprender a fazer os aquecimentos adequados antes dos shows, etc., só isso já vai te ajudar bastante. Então, uma orientação, um tratamento fonoaudiológico, até você conseguir eliminar esse tipo de desconforto seu. Isso, que Deus abençoe aí, Sandro, parabéns e manda se tiver algum CD gravado para a gente ouvir aqui tua voz, viu? Deus te abençoe. Doutor, aqui, vamos lá para São Bernardo do Campo, esse casal maravilhoso sempre nos acompanhando, a dona Dinorá Martins Camargo, o seu Clodoaldo, um beijo para eles, Deus abençoe, estão acompanhando sempre o programa. Olá, Frei, olá, doutor, sou professora aposentada, é a Dinorá. Com o passar do tempo, a minha voz mudou, fui ficando rouquinha, diz ela, não fumo nem bebo. Fiz laringoscopia e nasolaringoscopia algumas vezes, sendo visto apenas um esboço de calo nas pregas vocais. Recomendação fonoaudióloga. Fiz uma vez, mas não sou muito fiel aos exercícios, diz ela. Não posso tomar gelado, sensibilidade ao ar-condicionado também. De quanto em quanto tempo, doutor, devo fazer esses exames novamente? Aí pergunta a nossa amiga Dinorá, doutor. Ora, dona Dinorá, uma vez, a senhora não sendo tabagista e nem etilista, como afirmou, feito recentemente um exame, o próximo para fazer em termos de desencargo de consciência, algo parecido, daqui uns 2 ou 3 anos, né? Agora, a menos que tenha uma mudança muito abrupta da voz. Como a senhora foi professora durante muitos anos e, pelo que eu percebi, tem alguns sintomas alérgicos, realmente isso pode atingir as pregas vocais, não de maneira grave, muito menos preocupante, mas pode explicar esse sintoma que a senhora está tendo. Um tratamento fonoaudiológico realmente está muito bem indicado aí no caso da senhora, provavelmente. Doutor, vamos voltar um pouquinho no caso do Sandro e outros também, professores, enfim. As pastilhas, doutor, assim, essa é boa para a garganta, é boa para a garganta. E tem vários sabores, o que são essas pastilhas, né? E se realmente ajudam, doutor, a refrescar? Essas pastilhas, elas têm uma composição química justamente para dar uma espécie de um alívio para o paciente. Ele se sente aliviado com elas. A preocupação aí é quando existe uma substância química chamada benzocaína ou lidocaína, que é um anestésico.
o paciente se sente aliviado, mas na prática foi um alívio artificial, porque ele foi anestesiado, não totalmente, parcialmente, isso dá esse alívio. No geral, não existe assim uma contraindicação para essas pastilhas. A única preocupação é se você olhar lá nas letrinhas pequenininhas, se tem esse componente, benzocaína ou lidocaína. Mas eu posso tomar 10 pastilhas em 1 hora? Não. Existe um limite aí de, mesmo as mais leves, sei lá, a cada 2, 3 horas. Mas eu posso comprar por conta própria ou tem que passar antes de um... Ela vende sem receita, sem nada, mas eu desaconselho. Tá, sempre eu passa desaconselho. Antes. Sem contar, se for qualquer coisa um pouco mais complicada, ela também não adianta nada. Ok, tá vendo? Tá vendo? Então, o uso das pastilhas aqui. Doutor, meu nome é Graça, sou de Tabocas, na Bahia. Obrigado, Graça. Ela é professora, a gente quer, assim, né, homenagear todos os professores, assim. Esforço muito para falar, fico rouca, perdi a voz por mais de 30 dias. O que devo fazer nessa situação? Eu preciso dar aula, doutora, assim, é o meu ganha-pão. É a nossa amiga Graça de Tabocas, lá na Bahia, acompanhando o programa. Um beijo para ela e para todos os professores na ativa ou aposentados, que Deus abençoe, viu? Graça. Parece-me que o problema da Graça já é um pouco mais, eu não diria complicado em termos de gravidade, mas é um pouco mais agressivo pelo que ela acabou de falar, de ficar 30 dias sem voz. Graça, a primeira coisa que você tem que fazer é o diagnóstico. A primeira coisa você tem que procurar um especialista para fazer uma avaliação dessas pregas vocais e olhar, o profissional olhar e observar o que é que está acontecendo com essa prega vocal. Por que ela está ficando assim? Mas eu já te adianto que o futuro seu é fonoterapia. Existe voz cansada, doutor? Sim, é a fonofadiga, né? É uma voz que é o fato de ter usado muito ao longo de um tempo grande é muito comum. No começo da semana, os professores têm uma voz boa, vai quarta, quinta, sexta, termina a sexta-feira com uma voz, entre aspas, cansada. Ou seja, o uso muito intenso da voz leva a essa a gente chama fonofadiga, né? Doutor Ari, a gente sabe que as crianças, né, pequenas, enfim, elas se comunicam, né, muitas vezes pelo choro e pelo grito. E tem aqueles gritos estridentes, assim, as crianças. Isso é normal? A gargantinha dela aguenta? As pregas vocais vão aguentar? Ou lá na frente esses gritos podem trazer alguma complicaçãozinha aí nas crianças, doutor? Olha, eu diria que as pregas vocais das crianças são muito mais resistentes do que a nossa. Porque elas são mais flácidas. Então, elas têm muito mais flexibilidade. A nossa é um pouco mais rígida, já se formaram fibroses, ela é um pouco mais rígida. Então, é muito mais fácil de você ter uma consequência disso. Então, ela é feita, ela é preparada naturalmente para isso, ou seja, para usar mesmo e abusar da voz. Isso na primeira infância. Ao longo da partir de 4, 5, 6 anos, ela já começa até 8 anos, e de 8 a 10 ela já não pode, e nem quer, não começa até a doer para fazer isso. Então, é quase que um processo fisiológico. Claro que isso pode também desenvolver patologias, doenças, mas é muito mais raro do que a mesma intensidade e mesma agressividade da voz de um adulto poderá levar muito mais patologias. Uma criança que vive perto, né, o pai pega no colo, a mãe pega no colo no dia a dia, o pai fuma, a mãe fuma, pega no colo. A fumaça pode também agredir as pregas vocais da criança e pode trazer consequências? Não só as pregas vocais, como o pulmão. Né? Então, filhos de pais fumantes têm muito mais possibilidades de patologias graves, como câncer, por exemplo, do que filhos de pais não fumantes. Doutora, aqui a Maria de Jesus Serrano Soldan, de Valinhos. Obrigado, Ana Maria, que Deus abençoe a senhora, viu? Muita saúde. Olá, Frei, olá, doutor, tenho Parkinson, diz ela assim, e quando eu canto, minha voz fica trêmula. Gostaria de saber se é por causa do Parkinson, pergunta a nossa amiga querida Maria de Jesus, doutor. Dona Maria de Jesus, é bem possível que seja devido ao Parkinson, sim, pois as pregas vocais são músculos, e músculos que são controlados pelo sistema nervoso central. E aí está a base do Parkinson, sistema nervoso central controlando a musculatura. Então é perfeitamente possível que seja assim. Mas, de novo, o diagnóstico tem que ser feito.
Doutor, o e-mail chegou aqui da Maria das Graças, de Presidente Venceslau, São Paulo. Obrigado, Maria das Graças. Olá, Frei, olá, doutor. Gostaria de saber por que sinto que tem uma gosma na minha garganta e à noite, às vezes, até chego a engasgar. Acordo sufocada e tossindo. Essa gosma na garganta, doutor, o que é? Nossa amiga Maria das Graças preocupada, porque às vezes tira até o sono dela. Pelo que a descrição, ela não usa o termo pigarro, né? Nem ela usa o termo gosma, ou seja, provavelmente uma secreção. Isso pode estar descendo dos seios paranasais, particularmente durante a noite, descendo dos seios paranasais e acumulando-se na garganta. Pode ser uma sinusite. O nosso amigo Luiz Henrique de Campinas, obrigado Luiz Henrique, Deus te abençoe, acompanhando o programa. Olá, Frei, gostaria de saber se tem algum tratamento para engrossar a voz. De repente a pessoa tem um registro mais agudo, se tem como colocar um registro mais grave, ou seja, engrossar a voz. O nosso amigo Luiz Henrique de Campinas, doutor. Existe uma cirurgia, eu não tenho experiência com esse tipo de cirurgia, confesso, mas existe uma cirurgia que você pode moldar a voz. Uma voz senil, por exemplo, você pode torná-la mais jovem. Eu confesso que eu não sei te responder com precisão se existe uma para engrossar a voz. Eu acredito que sim, isso faz parte do que chamamos de estética da voz. Aí precisaria ser feito uma avaliação também com um otorrinolaringologista para identificar o porquê de que está acontecendo isso, para depois pensar em fazer esse tipo de procedimento. Então, Luiz Henrique, tem uma luz no túnel, viu? Tem uma luz. A Geralda Costa Pereira, de João Monlevade, de Minas Gerais. Obrigado, Geralda. Deus te abençoe. Gostaria de saber, estou com 72 aninhos, tenho um desvio de septo nasal. Eu canto bem um certo tempo e depois a voz fica rouca. É pela idade ou pelo septo nasal? Pergunta a nossa amiga Geralda, doutor. Bom, Geralda, provavelmente é pela idade. Como eu falei agora há pouco, pregas vocais são músculos. E pela faixa etária da senhora, assim como toda a musculatura do organismo, a musculatura da prega vocal também torna-se um pouco diferente do que era antes. O septo nasal aí provavelmente não tem interferência nenhuma nessa queixa da senhora. Vamos lá para Barbalha, no Ceará. Quem representa aí a cidade é o nosso amigo Francisco Wagner. Deus te abençoe, Francisco. Faz algum tempo que tenho crise de garganta todos os meses. Tem mês que tenho duas ou mais crises, garganta inflamada, dificuldade para comer e engolir líquidos e às vezes dá febre. Já tomei bastante amoxicilina, isso, e cefalexina. Esses dois remédios não dão mais resultados. Fiz uma videolaringoscopia no início do ano e de amidalite crônica. O médico me disse que para mim não me preocupasse, que era normal. O que fazer, né? É o nosso amigo Francisco, doutor. Esse é o caso mais ou menos dele aqui. Pelo que o Francisco acabou de nos relatar, ele se trata de uma amidalite crônica, ou seja, uma infecção bacteriana de amígdala com muita frequência. Mais do que 5 infecções por ano, você começa a pensar seriamente em remover as amígdalas. Como o colega aconselhou a não se preocupar, alguém precisaria examiná-lo para te dar uma segunda opinião. Porém, a essa frequência e com essa constância de uso de antibióticos como esse, que são muito comuns, porém muito potentes, é perfeitamente plausível pensar-se na remoção da amígdala para resolver o problema para você. Ou, no mínimo, fazer um tratamento preventivo para que não aconteça novamente. Ou seja, não só tratar quando você está com o problema, mas fazer um tratamento preventivo para que isso não aconteça novamente. Doutora Valquíria Facciolo, de Campinas. Obrigado, Valquíria. Deus te abençoe. Ela está dizendo que eu estive na casa da Marlene, que é a irmã dela. Que maravilha. Deus abençoe. Se lembro, sim, com muito carinho, viu? Que Deus abençoe toda a família, a sua família, viu, Valquíria? E ela fez uma pergunta. Ela fez uma cirurgia da tireoide há 3 meses. A minha voz mudou completamente, né? Eu lembro dela, inclusive. Seria normal, doutora, fez uma cirurgia de tireoide, a voz mudou completamente e, segundo ela, não está voltando ao normal. É muito cedo, isso aqui volta com o tempo, como é que é? Valquíria. Quanto tempo ela fez a cirurgia? 3 meses, doutor.
Olha, o nervo que inerva as pregas vocais e dá o movimento das pregas vocais, ele passa do lado, justaposto à tireoide. E não é incomum uma cirurgia de tireoide levar a uma lesão desse nervo. O que precisa ser feita uma avaliação é do quanto esse nervo foi lesado. Ele apenas foi, vou usar um termo não técnico, ele foi espremido, ele foi afastado. Isso provavelmente vai fazê-lo voltar ao normal antes. Agora, se ele foi seccionado, porque ele é muito fininho, tá? Então é perfeitamente possível, é previsto inclusive em literatura isso, aí a prega vocal já não consegue encontrar-se uma na outra para conseguir produzir a voz. Porém, existem cirurgias de prega vocal que faz essa vez desse nervo e que volta praticamente ao normal a voz, se ao longo do tempo, eu aguardaria mais 3 meses, se ao longo do tempo isso não se solucionar sozinho. Então é perfeitamente possível resolver o problema, ou cirurgia ou espontaneamente. Doutor, vamos lá para Petrolina, lá em Petrolina, Pernambuco. Quem está acompanhando o programa é a nossa amiga Bruna Lohane Palito, né? Nossa Bruna Lohane Palito, né? Obrigado, Bruna, que Deus te abençoe, parabéns aí pelo sucesso, parabéns pelo processo de formatura, que Deus te abençoe, ela está dizendo aqui, está muito feliz. Bruna Lohane Palito, né? Um abraço para a família inteira, um grande abraço, saudade de vocês aí. Olá, querido amigo Frei Rinaldo, parabéns, o programa está excelente. A minha pergunta é, a retirada das amígdalas afeta o sistema imunológico? Um grande abraço, saudades, Deus te abençoe sempre, né? Bruna Lohane Palito, doutor. Ô, Bruna, para se remover uma amígdala, você tem que ter certeza de que ela já não está tendo a função de defesa mais. Ela está te prejudicando em vez de te ajudando. Uma vez removida, ela realmente vai aliviar o sistema imunológico e não prejudicar, tá? Porque, como no caso recente, agora que nós acabamos de conversar com o outro ouvinte tendo infecções de repetição, isso pode prejudicá-lo futuramente. Então, é perfeitamente plausível remover as amígdalas para ajudar o sistema imunológico e não para prejudicar. Uma amígdala para ser removida, ela tem que estar atrapalhando e não ajudando. Aí o diagnóstico é que vai fazer a diferença, tá? Doutor, aqui vamos chamar o intervalo, mas dá tempo assim, de ler mais algumas receitas caseiras. Aqui eu estou aqui no Facebook, viu, gente? A Josefa Tavares, do Limão, ele falou assim, Maria Delfina Garcia, sim, eu tenho. É infalível. Chá de folha de pitanga, mas não para tomar, é para fazer gargarejo. E tiro e queda, é melhor e natural. Sua bênção, Frei Rinaldo. Mais uma receitinha aqui. A Genilda Ferreira, gargarejo com romã é ótimo, dizer assim. Por isso que o romã sai na frente aqui. A Aparecida Baltazar, Nossa Senhora Fátima, abençoe, está mandando um abracinho aqui. A Celita, né? Celita Silva Rocha Silva, está dizendo, padre, prepare mel de abelha com limão. De vez em quando, tome uma colher. Que maravilha, viu? Olha quantas receitinhas aqui. Daqui um pouquinho, nós vamos aí trazer o veredito aqui do doutor Ari para a gente saber disso tudo. Se é que tudo funciona, tudo é ótimo, enfim, o que mais, o que menos. Enfim. Vamos lá, aproveitar agora, vamos chamar um intervalo, daí dá tempo ainda de responder isso e muito mais no próximo e último bloco aqui para você no Vídeo de Saúde. Não sai daí, a gente volta já com a melhor parte agora, então a gente volta.